é a plataforma que ele traz quando do seu nascimento. Quando os anjos dizem, né, celebrando a chegada de Jesus ao mundo, glória a Deus, nós temos ali o indício, o indicativo de que os conteúdos que nós necessitamos aprender a partir dessa proposta, desse objetivo, é glorificar a Deus a todos os instantes, render graças a Ele a todos os momentos. Por quê? Porque todos nós somos seus filhos, somos seus herdeiros, e todos nós temos nossa vida empenhada nas mãos de Deus. Sem Deus, nós não seríamos absolutamente nada. Então, é nosso dever diário, nosso dever constante, render graças a Deus, glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus buscando todos os dias a nossa melhoria. Nós glorificamos a Deus buscando todos os dias fazer o melhor que nós pudermos em nosso benefício e em benefício dos outros. Mas nós glorificamos a Deus também cuidando da natureza, cuidando dos animais, que são suas criações. Nós glorificamos também a Deus buscando transformar em virtude aqueles instintos que são germes do nosso sentimento, como diz Lázaro, transformar os nossos instintos em sentimentos para que um dia eles se tornem virtudes. Nós devemos todos os dias, é o nosso dever de toda hora, glorificar a Deus. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo, trouxe para nós a lição da humildade como primeira lição de todas. Ele poderia ter nascido no mais suntuoso castelo, né? Ele é o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Ele é crístico. Ele não é nem espírito superior, ele é espírito crístico. Ele poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar. Ele decidiu nascer em uma manjedoura, tendo por mãe uma mulher muito simples, jovem e humilde, e um pai carpinteiro. Ele poderia ter nascido em qualquer lugar. Poderia ter nascido no meio de reis, em qualquer castelo. Mas ele decidiu, a partir do seu nascimento, dar a primeira e grande lição que a humanidade necessita: humildade. E a humildade é o pré-requisito para se glorificar a Deus. Não se aprende a render glória a Deus se não se tem humildade, porque o soberbo, o orgulhoso, não reconhece Deus. Não reconhece Deus como a causa primária de todas as coisas, não reconhece Deus como inteligência suprema, não reconhece Deus como a causa da minha própria existência. A gente não reconhece Deus quando a gente tem orgulho e prepotência. Por isso que a humildade é a virtude primeira ensinada por Jesus, e ela é necessária para se render graças a Deus. Só rende graças a Deus aquele que o reconhece como a causa de todas as causas, né? A causa de todas as coisas, a origem primária de todas as coisas. Então, é nosso dever render graças ao Pai. Esse é o primeiro objetivo da plataforma de Jesus quando ele chega ao planeta Terra, né? Ele traz para o mundo uma nova era, uma era de segurança e de tranquilidade. Por quê? Quem diz isso é o Emmanuel, lá no Fonte Viva. Por que é uma nova era de segurança e de tranquilidade? Porque até Moisés era olho por olho e dente por dente. Até Moisés, né, a gente tinha que temer a Deus. Deus era o juiz carrasco. Deus era aquele velho barbudo sentado em um trono com, né, como é o nome daquele negócio que os reis carregam na mão? Não lembro agora, mas né, sentado em um trono, ali cercado dos seus súditos, decidindo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é bom e quem é mau. Essa era a ideia que nós tínhamos de Deus até Moisés. Quando Jesus chegou ao mundo, ele estabelece uma nova era de tranquilidade e de segurança. Por quê? Porque ele diz, é a cada um segundo suas obras. Ele não diz mais olho por olho e dente por dente. Ele diz, perdoa o teu inimigo. Se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Se te bater na face esquerda, oferece a face direita.
contexto com ele é completamente diferente. Os conteúdos que nós necessitamos aprender com Jesus são completamente renovados. Por quê? Porque nós precisamos aprender a desenvolver humildade. Porque só dá outra face quem tem humildade. Só entregar túnica quando alguém já roubou a capa, quem tem humildade. Só perdoa os inimigos, quem tem humildade. Então, o primeiro grande objetivo da plataforma de Jesus para nossa renovação interior é render graças a Deus. Aprender a glorificar a Deus. Estabelecer um link, uma conexão com Ele, né? Estabelecer uma relação de proximidade com Ele. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque nós, às vezes, não nos damos conta, mas nós estamos caminhando contra, né, na contramão do que nos leva na direção do Pai. E a nossa fatalidade é o encontro com Deus. Alguns de nós vão caminhar mais rápido, obviamente, mas outros vão caminhar mais lentamente. E uma das coisas mais maravilhosas que a gente aprende com Jesus é o sentimento da solidariedade. Observem que mesmo para o nascimento de Jesus, foi estabelecida uma rede de conexões, uma rede de solidariedade para que ele nascesse naquele lugar, naquele estábulo, junto daquelas pessoas. Né? O dono da hospedaria, que não tinha mais vaga, e cedeu o estábulo para que José e Maria se estabelecessem. Os reis magos que foram avisados, né, pelos aqueles homens simples do campo, os pastores que estavam ali olhando as ovelhas. Então, os pastores, os reis magos, o dono da hospedaria, eles foram se conectando, se linkando, se apoiando, se dando as mãos para que se efetivasse o nascimento de Jesus naquelas condições. E toda a espiritualidade superior que preparou o orbe terreno para receber Maria, para receber José e para receber o próprio Cristo. Uma rede de solidariedade, sem a qual ele não teria conseguido vir ao planeta Terra da maneira como ele veio para cumprir com as suas tarefas. Então, a solidariedade, esse sentimento que muitas vezes nos desperta durante o período do Natal, a solidariedade é uma marca registrada do próprio Cristo. E nenhum de nós vai conseguir se transformar, se renovar, sem desenvolver esse sentimento de solidariedade. Né? Tem um ditado africano que eu acho lindíssimo, que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. É por isso que toda a construção do Evangelho de Jesus é um convite à coletividade, é um convite à solidariedade. Ele não realizou nada sozinho, nem no seu nascimento e nem na sua tarefa, na sua missão. Ele juntou 12, depois ele juntou 500, depois ele juntou muito mais. Né? Então, ele foi juntando pessoas em torno da sua mensagem de amor. Então, essa plataforma que ele traz para o mundo com seu nascimento, esse programa da nossa renovação, começa com o nosso dever primordial, glorificar a Deus, nos pequenos atos da nossa vida, no nosso cotidiano. Não precisa muita coisa, né, gente? Não precisa muita coisa para glorificar a Deus, basta a gente olhar para a perfeição que é o nosso corpo. Não tem uma íris, nem do seu irmão gêmeo, a íris do seu olho não é igual ao do seu irmão. A sua digital nunca vai ser igual a de ninguém. O tom da sua pele, o seu cabelo, o timbre da sua voz. Eu tenho uma amiga que é professora de canto, que ela disse assim: Adriana, você vive me dizendo que sua voz parece muito com a voz da sua mãe, né? Eu falei, parece. As pessoas ligam para minha casa e falam com minha mãe e dizem, Adriana. Aí ela falou assim, pois é, mas é só parecida mesmo, viu? Porque não há nenhuma voz no mundo igual à outra. É incrível isso, né? É incrível, gente. É incrível. Nós somos 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra encarnados. Nós não temos a voz igual a de ninguém, né? Então, é maravilhoso. Se a gente começa a pensar nisso, a gente começa a dar glória a Deus, graças a Deus, a toda hora, a todo instante. A gente respira. Você está respirando agora e você não está dizendo assim, pulmão respira, coração bate, sangue bombeia nas minhas veias, porque é tudo tão perfeito. É tudo tão perfeito que você não precisa ordenar. Para você colocar um liquidificador para funcionar, você tem que botar ele na tomada. A gente não precisa ir para a tomada
funcionar, né? A gente já vem com fluido vital suficiente para cumprir a tarefa até onde a gente precisa ir. E quando ele se esgota, a gente abandona essa roupa velha, esse corpo velho, maltratado às vezes, e volta para o mundo espiritual, com a nossa última aparência, com a aparência que nos aprouver, se a gente tiver já uma evolução para isso, né? Mas é tudo tão perfeito. Observe, às vezes eu fico observando os cachorros. Meu Deus do céu, por mais que você tenha um vira-lata na rua, um vira-lata nunca vai ser igual ao outro, né? Por mais parecido que eles sejam, eles nunca serão iguais. As folhas das árvores, as flores, os frutos, é incrível. Nem num pé de maçã você não consegue tirar duas maçãs iguais. Então, é glorificar a Deus a toda hora, a todo instante, em tudo, em absolutamente tudo. Essa é a primeira plataforma. E o conteúdo para fazer isso? Humildade. Humildade. Como que eu faço isso, Adriana? Treinando no meu dia a dia, colocando isso em prática no meu cotidiano, levando isso para a minha vida, né? Levantei de manhã, meu Deus, que maravilha, acordei, né? Voltei, porque a gente dorme e desencarna. Toda noite a gente sofre um pequeno desencarne, a gente sabe disso, né? Quando dorme, a gente vai para o mundo espiritual. É um breve desencarne. Aí de manhã se abre, olha, meu Deus, voltei, né? Me deram mais uma chance. Então a gente vai aproveitando, glorificar a Deus por tudo, pelo alimento, pela água potável que a gente tem em casa, pelo teto que nos acolhe. Pode não ser a casa mais confortável do mundo, a gente não pode ter, pode até não ter o melhor alimento do mundo, pode não ter a melhor condição financeira do mundo, não interessa. Tem um teto que me protege, tem um alimento que aquece meu estômago, tem água para matar minha sede. Tudo isso é motivo, né, para a gente glorificar a Deus. Mas mais do que isso, há em nós uma centelha divina. Como há em nós uma centelha divina, a gente deveria glorificar a Deus todos os dias por ela. Ela está ali. Deus está dentro de nós o tempo inteiro, o tempo todo. Então, a primeira plataforma é justamente essa, glorificar a Deus. Né? E a segunda, Adriana, a segunda que os anjos, anunciando Jesus, trazem como um dos grandes objetivos da sua proposta de renovação para a humanidade é justamente paz na Terra. Estabelecer paz na Terra. Esse programa renovador trazido por Jesus, né, ele requer de nós um pouco de silêncio, e é silêncio íntimo. Ninguém constrói paz do lado de fora sem ter estabelecido essa paz primeiro do lado de dentro. É impossível. Impossível ter paz do lado de fora se há um turbilhão de coisas borbulhando aqui dentro. Tanto que o Nando Cordel tem uma música lindíssima que diz: a paz do mundo começa em mim. Né? Começa dentro da gente. Então, esse processo de paz na Terra que Jesus nos convoca quando ele chega ao planeta através dos anjos celestes, esse convite é um convite que ele nos faz a fim de que nós possamos fazer primeiro silêncio interior. É necessário fazer silêncio interior para que nós possamos ouvir o sussurro de Deus. Sabe aquela pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona aos espíritos superiores onde estão escritas as leis divinas, e os espíritos respondem na consciência. Eles estão aqui, estão na consciência. Essas leis divinas estão na nossa consciência. Como é que eu vou ouvir minha consciência? Como é que eu vou ouvir esses sussurros de Deus, que é a minha própria consciência, se eu não fizer silêncio interior? Se houver muito barulho dentro da minha cabeça, se houver muito barulho dentro de mim, se eu sou incapaz de ouvir, né, ouvir a mim mesmo, mergulhar dentro de mim, perceber os sinais, porque uma das maneiras mais eficazes de nós percebermos quem nós somos é nos observando. E nós precisamos observar especialmente as nossas condutas, porque nem tudo que nós falamos é, de fato, o que fazemos. Uma das formas mais eficazes de nós conhecermos a nós mesmos é começarmos a olhar como nós nos comportamos em determinadas situações. Sabe por quê, gente? Porque é muito mais fácil mudar uma crença do que mudar um comportamento. As crenças são facilmente substituíveis. Quer ver só uma coisa? Alguém já se prometeu aqui em algum dia deixar de tomar refrigerante? A partir do próximo ano eu não tomo mais refrigerante de jeito nenhum, né?
A gente se promete. Aí chega o final do ano, uma festa de Natal, uma festa de Réveillon. Não, eu vou tomar só um copinho de Guaraná. No próximo ano eu paro de tomar refrigerante de verdade. A gente mudou a crença, mas não mudou o comportamento de tomar refrigerante. Isso serve para tudo na vida. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de nós nos conhecermos é observar o nosso próprio comportamento. Né? Por que eu me comportei daquela maneira? Por que eu agi daquela forma? Por que eu tive aquela reação? É observar o próprio comportamento, porque à medida em que nós vamos nos conhecendo, fazendo silêncio interior, a gente vai construindo paz ao nosso redor. E quem está em paz não quer guerra com ninguém. Tem uma música aí popular brasileira que diz isso, que eu não me lembro agora quem é o autor, né? É do Rapa. O Rapa diz isso. Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Porque se você está em paz, se você carrega essa paz interior, o mundo pode estar desabando, a pessoa pode estar gritando, pode estar esperneando, né? Pode estar chantageando, e você está ali olhando para ela e normalmente está fazendo uma prece. Por quê? Porque o processo da paz na Terra, esse processo dessa fraternidade real, ela só se estabelecerá, essa fraternidade, quando nós aprendermos a construir paz interior. Não tem outra maneira, né? E aí, Adriana, como é que eu faço isso? Treinando, né? Mudando de conduta, me observando, mergulhando dentro de mim mesma, a fim de que eu possa ir vendo o que eu preciso mudar. Porque se eu ainda ajo muito pelos instintos, eu preciso começar a observar até que ponto esses instintos ainda me arrastam, para que eu possa ir transformando meus instintos em sentimentos. Que Lázaro diz que os instintos são os germes do sentimento. Então, vamos fazer esses sentimentos brotarem desses instintos, para que eu possa ir construindo paz interior. E à medida que eu vou construindo paz interior, eu vou construindo paz do lado de fora. Não é assim que acontece? Então, esse é o grande segundo objetivo dessa plataforma de renovação que Jesus traz para o mundo quando ele chega. O último é boa vontade para com os homens. Talvez essa seja a mais difícil de todas. Porque glorificar a Deus, né? A gente todo dia lembra, e tentar construir paz interior, a gente fica nesse processo, faz ali silêncio, respira profundamente, conta até 10, vai tentando, se esforçando, mas boa vontade para com todos os homens significa, em miúdos, significa desenvolver benevolência para com todos, indistintamente. Benevolência para com todos. Significa dizer que eu preciso agir de maneira bondosa, de maneira justa, com todos aqueles que estão ao meu redor, os que me fazem bem e os que não me fazem tão bem, os que me amam e aqueles que ainda não me amam. Eu preciso desenvolver bondade com todos que estão ao meu redor, todos indistintamente, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, né? E aí entra um processo muito delicado, que é o processo do não julgamento. Não julgar, a fim de não ser julgado. Não julgar, porque nós temos o péssimo hábito de julgar muito severamente os outros e olhar de maneira muito condolente, muito misericordiosa para as nossas próprias faltas, para os nossos próprios defeitos, né? Geralmente, quando a gente tem assim um problema muito sério de vencer as nossas próprias deficiências, às vezes a gente fala dos nossos defeitos como se eles fossem virtudes. A gente diz assim, mas é porque eu sou chata mesmo, porque eu sou muito exigente, né? Aí a gente tem um defeito, todo mundo diz que a gente é chata, é cri-cri, que implica com tudo, e aí você diz assim, para se defender, né, eu digo assim, não, mas é porque eu sou exigente demais. Aí eu transformo meu defeito em uma virtude, né? A gente fica amenizando os próprios defeitos. Tem muita indulgência com os próprios defeitos e indulgência nenhuma com os defeitos alheios. E Jesus nos convoca a fazer justamente o contrário, a ser severo com as nossas próprias faltas e a ter indulgência com as faltas alheias. Então, essa boa vontade para com os homens é ser bondoso e justo para com todos, indistintamente, ter indulgência com as faltas alheias.
Eu costumo, nos meus atendimentos fraternos, quando alguém chega muito magoado, muito ferido, está carregando uma mágoa muito grande, né, eu costumo perguntar assim para a pessoa, porque a pessoa está muito ferida, está muito magoada, acha que é vítima, que foi ferida, foi machucada pelo outro, e aí eu sempre digo assim, você já parou para pensar que se essa pessoa tem realmente todos esses defeitos, se ela carrega realmente ainda toda essa maldade, você já parou para pensar que você está adoecendo com a doença dela? Que se você perdoar, que se você for indulgente, se você olhar para ela com novos olhos, se você olhar para ela como alguém muito adoecido, que foi capaz de te machucar desse tanto, você não está se dando conta de que você também está adoecendo com a doença dela? Aí a pessoa diz assim, eu nunca tinha pensado nisso. Diz, pois pense, né? Eu falo sempre, pois pense, porque se alguém é capaz de ferir, de machucar, de trair, de magoar, essa pessoa está doente. E um doente requer tratamento, um doente requer cuidado, e não julgamento, mágoa, raiva e ódio. Não adoeça com a doença alheia, porque nós precisamos compreender o processo de crescimento de cada um é individual. Né? A gente não cresce tudo junto ao mesmo tempo. Dentro de uma sala de aula, os alunos não desenvolvem o aprendizado da mesma maneira. Na vida também não. Todos nós temos uma forma, né, um método de ir adquirindo conhecimento, de ir desenvolvendo conhecimento. Todos nós aprendemos de um determinado modo. Alguns aprendem com mais facilidade, outros vão quebrar a cabeça 1000 vezes para aprender a mesma coisa. E está tudo bem, é assim mesmo, né? Nós somos individualidades, criaturas únicas de Deus. É desse modo mesmo, a gente vai aprendendo cada um dentro da sua estatura espiritual. E isso é muito importante. É importante compreender isso. Por quê? Porque isso nos dá indulgência. Isso nos dá indulgência. Eu tenho uma colega de trabalho aqui no Sheila, né, aqui em Periperi, que ela fica danada quando marca uma reunião, aí uma pessoa desmarca em cima da hora, a outra não vem, a outra diz que não pode. Aí ela, como é que pode? A reunião está marcada há mais de um mês e a pessoa não vem para a reunião, não tem o compromisso. Aí eu olho para ela de calma, calma, tenha calma, porque é a cada um segundo as suas obras, e cada um está no seu tempo, está na sua estatura, está no seu patamar espiritual. Talvez hoje você já tenha essa compreensão de responsabilidade, de compromisso com o trabalho, porque você já desenvolveu isso ao longo de muitas outras existências. E alguns estão tendo, pela primeira vez, a primeira oportunidade de estar em um trabalho como esse. Então, tenha paciência, tenha tolerância, porque nós precisamos ter indulgência, especialmente dentro da nossa casa espírita, especialmente dentro da nossa família, né, que são os nossos convívios mais próximos. Indulgência, porque é desse jeito que a gente vai criando boa vontade. Boa vontade é o quê? É eu ser benevolente, ter indulgência e, por fim, perdoar as ofensas, né? O BIP espírita, né? Benevolência, indulgência e perdão. Perdão das ofensas. Dessa maneira, a gente vai construindo boa vontade, sabe? Porque carregar mágoa é um peso inútil, desnecessário e que adoece. Quando a gente perdoa, decide perdoar alguém, a gente se liberta. Porque quando a gente está muito magoado, muito ferido, odeia alguém por algum motivo, a gente faz, sabe o quê? Eu pego uma algema, prendo no meu braço, e o outro lado da algema eu prendo no braço da pessoa. E eu vou arrastar ela para todo lugar comigo. Porque a minha mágoa me prende, o meu ódio me prende àquela pessoa que me magoou, àquela pessoa que me fez mal. E eu vou arrastar ela para todo lugar. Quando eu decido perdoar, o que é que eu faço? Eu abro a minha algema e eu vou embora. Se ela vai ficar lá ainda agarrada ao erro que ela cometeu, se ela vai cometer aquele mesmo erro de novo, aí é problema dela com as leis divinas. Não é problema mais meu. Eu perdoo porque eu me liberto. E é nesse processo de benevolência, de indulgência e de perdão que nós vamos construindo boa vontade, como diz o benfeitor Emmanuel, boa vontade entre os homens. E ele diz, a boa vontade começa a partir do momento em que nós decidimos olhar para nós mesmos, para o nosso próprio crescimento,
ao invés de ficar julgando e apontando o defeito do outro. A boa vontade é o começo sublime de todas as nossas virtudes, diz o benfeitor Emmanuel. É o alicerce da nossa construção espiritual. Então, olha só, como o Natal de Jesus, ele exprime para todos nós um inigualável programa de renovação da nossa alma e do mundo. Os conteúdos que ele trouxe para nós através do seu evangelho estão todos lá, todos. Mas o conteúdo sublime ensinado por Jesus é o amor. Esse é o conteúdo sublime. E onde estão os objetivos? É só lembrar do Sermão do Monte. Ser humilde, ser brando, ser pacífico, ser misericordioso, né? Estão todos lá. O grande objetivo final é o homem de bem, que está lá no Evangelho, no capítulo 17, é seres perfeitos, é o grande objetivo final, né? E a metodologia do seu ensino é o amor, é a misericórdia, né? Essa é a grande metodologia utilizada por Jesus. Então, nesse período que está se aproximando aí, o Natal, seria bom a gente parar para refletir, né? E se indagar de que modo eu tenho assimilado e transformado em vivência os conteúdos que Jesus trouxe para o mundo há mais de 2000 anos. De que modo eu tenho assimilado isso e tenho colocado isso na minha prática? De que modo eu tenho vivido isso? Né? De que modo eu tenho empregado isso no meu cotidiano? De que modo eu tenho levado isso para a minha vida? Né? Porque ele se fez a luz do mundo. E quem caminha na direção da luz deixa a sombra para trás. Se vocês observarem, vocês fizerem um teste rapidinho, vocês ficarem na frente de uma luz, como eu estou agora, a minha sombra está toda nas minhas costas. E eu caminho olhando apenas para a claridade, o tempo inteiro. Se eu caminho na direção da luz, a minha sombra fica atrás. Mas se eu decido dar as costas para a luz, a única coisa que eu enxergo é a minha própria sombra. Por isso que é preciso ter muito cuidado quando a gente vai julgar, quando a gente vai criticar, porque normalmente a gente faz isso de costas para a luz. E aí, quando a gente começa a julgar severamente os outros, a criticar severamente os outros, nós estamos olhando para a nossa sombra. Então, eu projeto no outro o que eu carrego em mim. Então, é necessário lembrar que Jesus veio ao mundo para, como diz o benfeitor Emmanuel, para iluminar o coração da humanidade. Nós precisamos, todos os dias, nos questionar: será que nós já temos luz suficiente para marchar na direção do Cristo? E já que seu Natal está se aproximando, nos perguntar até que ponto nós necessitamos ainda transformar nossa intimidade para caminhar na direção do sol da imortalidade. Ficam aí as reflexões, né, para esse Natal. E o meu carinho também para todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Sim, estou ouvindo. Posso, posso. Então, é com alegria, né, que a gente está falando de Jesus e sentindo a sua presença dentro de nós, que possamos realmente agradecer por tantos ensinamentos que ele vem a todo dia nos ensinar, fortalecendo os nossos corações para a vida, para a evolução, para o aperfeiçoamento. Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, as bênçãos que são tantas diante do nosso sofrimento, das nossas dores. Agradecemos
que todo dia possamos estar contigo, em sintonia com o bem, com o amor, com a luz. A cada dia, possamos educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, melhorar os nossos pensamentos, exteriorizar a nossa alegria de eternos aprendizes da tua seara, a trabalhar servindo muito mais do que ser servido. Jesus, Mestre amado, que os teus ensinamentos, o teu evangelho, a tua boa nova, possa estar sempre no nosso dia a dia, que possamos praticá-lo com amor, com alegria, com boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos melhorarmos. Ajuda-nos a caminhar em tua direção. Fortalece os nossos corações, as nossas mentes, para estarmos em paz, em equilíbrio, em harmonia consigo mesmo. E a fazer sempre a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais contigo. A dizermos que somos instrumento de tuas mãos. E que a tua paz possa permanecer a nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos, Adriano, né? E que nesse Obrigada. novo Boa noite. ano Adorei a estamos palestra. combatendo. Boa noite, Adriana. Muito Foi bom. ótimo. Obrigada. Muito boa. Obrigada. Boa Um noite. beijo, Feliz Natal, viu, gente? Foi Natal. Feliz Natal também. Bela palestra, Adriana. Feliz Natal para Feliz você. Natal, meu amor. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até. Boa noite a todos.